Glória a Deus. Queridos, graça e paz a todos. É uma grande alegria estarmos mais uma vez no canal para o encontro com a palavra desse sábado. Deus abençoe você, a sua família, você que já estava aguardando o encontro com a palavra começar. Receba o meu abraço. Jesus te abençoe, que Ele fale contigo através dessa palavra que vamos ministrar hoje. É uma mensagem muito poderosa que vai encorajar você, vai te ativar a se envolver na grande batalha, porque todos nós temos uma guerra para nos envolver, para enfrentar, porque é através dessa guerra que nós vamos conquistar obras extraordinárias. Deus já nos abençoou, mas precisamos nos esforçar para tomarmos posse dessa bênção, dessa promessa que o Senhor liberou sobre o seu povo. Amém? Você que está chegando, deixa o like no vídeo, participa comentando e também é muito importante você compartilhar o link com o máximo de pessoas que você pode agora, tá bom? Compartilhe esse link, abençoe pessoas, chama alguém para assistir o encontro com a palavra com você agora mesmo, porque o Senhor tem uma palavra para todos vocês nessa tarde de sábado, em nome de Jesus. Se você está aqui no canal e ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, porque nós temos vídeo inédito todos os dias da semana, às 5 da manhã e às 18 horas. Amém? Antes da mensagem, eu quero deixar um texto que está em Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha, a bênção já foi liberada. Agora cabe a você se levantar e se dispor a lutar para que essa promessa se torne concreta na sua vida e na sua família. Amém? Vamos à palavra de Deus e já eu volto para orar com vocês. Abra sua Bíblia em Josué 23, versículo 14. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para você que está em casa. O Espírito Santo vai tocar em seu coração agora. Queria convidar que os que estão aqui presentes, por favor, se coloquem em pé. Vamos ler um texto que está em Josué 23, 14, uma palavra de Deus, uma palavra abençoada, que vai tocar muito o coração de vocês. E onde quer que esse vídeo seja acessado, o Espírito Santo vai fazer uma obra tremenda no teu coração. Josué 23, 14, a palavra de Deus diz: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Aqui está falando do grande Josué, o líder que teve o privilégio de assumir a vaga, o lugar de Moisés. E ele está nas suas últimas palavras, e ele está falando com Israel dizendo: olha, já estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou, nenhuma. Amados, eu amo esse texto, Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos por essa palavra bendita. Muito obrigado, Jesus, por nos motivar nessa noite, pela palavra de ativação. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor está levantando um exército destemido, porque quando nós nos levantamos após uma crise, nós nos levantamos mais fortes, mais ousados. O diabo vai apanhar para valer a partir de agora, mais do que já apanhava. Ele vai continuar no lugar que ele nunca deve sair, que é debaixo dos nossos pés. A vitória é certa, a promessa está se cumprindo de proteção. O Senhor continua guardando a sua igreja, protegendo o seu povo, e eu sei que estes serão dias de vitórias, de retomada
nós vamos recomeçar, retomar o propósito e vamos continuar avançando em direção ao alvo. Essa igreja tem algo a fazer, o Senhor tem algo profético, mover profético para ser compartilhado no coração de cada um, e essa palavra hoje, de certa forma, vai nos ajudar a enxergar as promessas e o que Deus tem para todos nós. Nos conduz, nos abençoa em nome de Jesus, amém e amém. Aplaudo o Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre um conquistador de promessas. Eu sempre fui um pregador que eu mostrei, e eu continuo mostrando nessas quase 2 décadas que a gente está aqui pregando a palavra do Senhor. Eu sempre mostrei os 2 lados, né? Tem pregador que mostra só o lado da luta, da renúncia, da dificuldade, do deserto. Não, irmão, não é só princípio, não é só palavra dura de alinhamento. Tem promessa também, tem momentos bons, tem momentos de alegria. Mas tem outros pregadores que mostram apenas o lado emotivo, o lado, né, do evangelho raso, que não exige nada, que não oferece a você nenhum tipo de desafio. Então, a pregação que eu defino nesses anos todos como uma pregação saudável é aquela que não esconde o desafio, mas que mostra o resultado de quem decide encarar suas lutas. O resultado sempre será uma bênção, uma dádiva de Deus. E nós estamos aqui lendo um texto que eu acho fantástico. Por que eu gosto desse capítulo 23 de Josué? Porque aqui Josué está liberando suas últimas palavras. No capítulo seguinte, ele se despede do povo, ele fala com o povo as suas palavras de despedida. Esse capítulo 23 já faz parte desse discurso. E Josué foi aquele homem que nasceu no Egito, de pais israelitas, nasceu, os pais vivendo como escravos, tinha tudo para ter uma vida azeda, amarga, tinha tudo para viver segundo o Egito, tinha tudo para copiar os costumes da nação egípcia. Mas Josué aprendeu desde cedo com um homem chamado Moisés. E se você quer ser sábio, a Bíblia já dá a receita: ande com os sábios. O companheiro de tolos será um tolo também. Mas quem quer crescer, precisa caminhar com quem deseja crescer. Se um crente começa a andar com uma pessoa que não gosta de ler Bíblia, que não gosta de andar no culto, que não gosta de abrir casa de paz, que não gosta de célula, que não gosta de ir a uma conferência, aonde é que esse irmão vai chegar? Junto com ele. Porque o companheiro de uma pessoa tem tudo para assimilar os costumes dessa pessoa. Então veja bem, o companheiro de uma pessoa tem tendência de copiar seus costumes. Então Josué, ele desde cedo, ele quis ser uma pessoa diferente, andar com Moisés, ouvir de Moisés, sentar perto de Moisés, ouvir as palavras, auxiliar Moisés, e aí ele se torna esse grande homem que depois de sair do Egito, passa 40 anos no deserto, mas permaneceu com a sua fé viva em Deus. E é isso que vai acontecer com você. Deixa eu dizer algo para você aqui. Eu estou falando sobre Josué, mas você tem que entender que a história de Josué ficou para trás. Na verdade, você tem que se enxergar no texto como se você fosse o Josué, como se você fosse esse homem que rompeu o período de sequidão na sua vida, de luta, de escassez, de dificuldade.
se tornou um guerreiro, um lutador destemido, um homem perseverante e determinado, e ele desfrutou do favor do Senhor, da promessa do Senhor. É o que vai, irmãos, acontecer com você, porque eu declaro aqui, você que está aqui na igreja, você que está em casa, você é um conquistador de promessas. Mas pastor, se é promessa, por que eu tenho que conquistar? Porque Deus libera a bênção, mas só essa bênção só será desfrutada por quem estiver disposto a lutar por ela. Pensa que é de graça, meu irmão? Você pensa que porque Deus prometeu, Josué está dizendo aqui, olha, toda a promessa se cumpriu, foi de graça? Para Josué, que sempre foi fiel a Deus, foi de graça? Claro que não. Ele teve que pagar um preço, ele teve que andar dentro da história que Deus colocou sobre a vida dele. Então eu quero falar um pouco sobre esse tema, porque eu acredito que eu estou diante de conquistadores, de homens vitoriosos, mulheres vitoriosas. Ah, pastor, mas eu estou na luta. Irmão, a luta faz parte da vida, do histórico, da biografia de um homem vencedor, de uma mulher vencedora. Ah, se eu sentar e contar minha história, meu filho, quem é que não tem luta? Quem é que não tem dificuldades aqui? Quem é que não passa apertos? Quem é que não passa por desertos? Quem é que não enfrenta dias amargos? Quem é que não vive o dia mau? O dia mau existe na vida de todos, mas todos têm da parte de Deus a garantia que Deus vai dar o livramento e toda a cobertura que você precisa para chegar do outro lado mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, Josué, ele sai do Egito, e todos nós um dia saímos do Egito, que é uma figura de mundo hoje. E no Egito, no mundo, nós não vencemos as guerras, irmãos. Vou repetir, no Egito, no mundo, nós não vencemos as guerras. Por que o inimigo não quer que as pessoas saiam do mundo? Porque lá ele está pisando nela, lá ele está massacrando, lá ele está escravizando. E uma vez que a pessoa entrega a sua vida a Cristo, aí, meu irmão, vira, toda a questão se transforma. Agora não é mais o diabo que está com as patas sujas em cima da pessoa, é a pessoa que agora coloca os seus pés sobre Satanás, através do poder de Cristo que Deus dá a ela. Então no Egito nós não vencemos as guerras. Por mais que você se esforce, por mais que haja luta, por mais que haja guerra, você não vence. E o pior, o Egito é um lugar onde você não conquista, você não avança, você não encontra saída. Nós somos derrotados no Egito, nos esforçamos, mas tudo sai em vão. Era como Israel, que estavam no Egito, trabalhava todos os dias, sofria, apanhavam, eram castigados, mas não tinham sua liberdade. O Egito é um tempo de escravidão, de sofrimento, de muito trabalho, de muito choro, mas não há conquista. Não conseguimos produzir nada que seja satisfatório. Mas um dia no Egito nós encontramos com Jesus. Jesus nos encontra, nos achou, Jesus nos resgatou. E quando nós saímos do Egito, nós começamos a viver um período. Eu estou acompanhando a história de Israel, fazendo um paralelo aqui com a nossa vida. Sai do Egito, nós começamos a andar num tempo de deserto. E no deserto, irmãos, é algo diferente. Tem muita gente hoje que quer sair do Egito e ir direto para Canaã, quer pular sobre o obstáculo, quer sair do Egito e chegar no lugar de destaque, de bênção, de conquista, sem enfrentar o deserto. Ei, meu irmão, na vida de cada habitante de Sião
tem um deserto para ser atravessado. E o que é o deserto? No deserto você não é mais escravo do inimigo, amém? Amém, queridos? No deserto você já não é mais massacrado pelo inimigo. Sabe por quê? Porque o deserto é o lugar do sobrenatural de Deus se manifestar. Pode ver na Bíblia. Deserto é o lugar do sobrenatural de Deus se manifestar na nossa vida. Quando você está no deserto, num período de luta, porque deserto é sinônimo de lutas, de dificuldades, de sequidão. O deserto é um lugar de temperaturas extremas. Durante o dia muito quente, durante a noite, geralmente é gelada a noite. Dificilmente alguém encontra uma sombra no deserto. Por isso se torna difícil alguém se refrescar quando está num terreno assim sem árvores. É um lugar difícil. Mas no deserto, irmão, quando você está no deserto espiritual, você não depende de plantios, você não depende de nada seu, você não precisa perfurar poços. Por quê? Porque quando você está no deserto, o Senhor providencia tudo na sua vida. É Ele que faz o milagre. Pode ver a trajetória do povo de Israel no deserto. Da rocha sai água, do céu vem a comida, o mar se abre. Tudo o que acontece no deserto foge do controle, da habilidade humana, porque é um lugar do sobrenatural de Deus. Por isso, se você está no deserto, se prepare, porque o sobrenatural vai se manifestar na sua vida. O que nós precisamos fazer no deserto? Apenas vencer a incredulidade e continuar avançando. O que nós não devemos fazer no deserto? Será que Deus está comigo mesmo? Por que eu não morri antes de conhecer Jesus? Será que eu vou chegar do outro lado? Porque todo mundo consegue, eu não consigo. Deus me esqueceu. Isso você não pode fazer. Está num dia mau, está num dia difícil. Eu sei que eu estou num tempo de luta, mas eu sei que o Senhor está do outro lado me esperando, e eu vou comer do fruto da terra prometida. Eu vou comer do fruto lá de Canaã. Esse deserto vai ficar para trás, porque o Senhor está comigo. O tempo seco não quer dizer que seja um abandono, e sim um preparo para que eu coloque meus pés lá em Canaã, lá em Jerusalém, para a glória e louvor do nome de Jesus. No deserto nós passamos a depender totalmente de Deus. Todas as vezes, irmãos, preste atenção, todas as vezes que você vai ao deserto, o Senhor vai encher você com o Espírito. Quando Jesus foi para o deserto, foi depois que o Espírito desceu sobre ele. A palavra de Deus diz: olha, eu vos levei e vos levarei ao deserto para provar vocês. Ninguém passa por provação sem estar cheio do Espírito Santo. Então, meu irmão, se você está no deserto, se prepare para viver no Espírito. Por quê? Porque você só vence a terra seca, você só vence um período de lutas se o Espírito Santo estiver em sua vida. Mas depois do deserto, quando a pessoa sobrevive no Egito, quando ela sai do Egito, vence o Egito, passa pelo deserto, ela chega em Canaã. Chega a hora de conquistar a promessa. E ao contrário de muitas pessoas que pensam que quando você chega no lugar da promessa, é só sombra e água de coco, uma rede boa para balançar. Agora eu cheguei no lugar da promessa, agora é só tranquilidade. Meu irmão, a quem muito se dá, muito será cobrado. Quanto maior é a sua promessa, maior vai ser aquilo que você vai ter que fazer para preservar essa promessa que Deus deu
a você, o lugar da promessa é um lugar de guerra, é um lugar de lutas violentas, mas é um lugar de muitas conquistas. E aqui eu quero destacar algumas coisas no texto, porque na terra da promessa nós precisamos lutar. Quando você tem o entendimento de quem você é em Cristo, você tem que se levantar para lutar. Observe aqui, fazendo esse paralelo na vida de Josué, de Israel, que a guerra só se intensificou quando eles entraram aonde? Em Canaã. Me mostre guerra no deserto. Eu me lembro de uma guerra no deserto, só uma, em Êxodo 17. Somente uma guerra, aquela guerra que Josué está embaixo lutando, Moisés lá em cima, e se não me falha a memória, Arão e Ur lhe auxiliando. Só tem aquela de Êxodo 17. Não tem guerra no deserto. Por quê? Porque deserto você luta contra a sua incredulidade. Agora, quando você chega no ambiente da conquista, você tem que guerrear. Por exemplo, eu creio que nós estamos saindo agora de um deserto. Amém? De um período desértico. Agora vem o quê? Vem as conquistas. Agora essas conquistas vêm através de quê? Das lutas, das guerras. Tem uma guerra nos esperando, irmãos. Tem uma luta nos aguardando. E se você se levantar para enfrentar essa guerra, prepare a sua vida para conquistar. Agora, se você decidir passar o dia deitado, e quando eu falo deitado, não falo apenas ficar parado literalmente, mas se você deita na vida espiritual, se você cuida só de sua vida, se você vive em torno de si, você não vai conquistar as promessas. As promessas serão entregues àqueles que todos os dias estiverem dispostos a enfrentar suas guerras, lutar com afinco, com perseverança, até que a vitória aconteça. Amém? A guerra é intensa, mas as conquistas serão grandiosas. Amém? A guerra é grande, mas as vitórias serão maiores. O inimigo não vai desocupar o território tão facilmente. Por que, irmãos, que temos que guerrear? Porque Satanás não vai soltar as coisas tão facilmente. As vitórias que Deus tem para você, que o inimigo tenta impedir, ele não vai ceder assim tão facilmente. Precisamos nos levantar, precisamos encarar essa guerra, perseverar e expulsar o inimigo que ocupou o lugar da nossa vitória, o nosso território. Eu não desisto, sabe por quê? Sabe por quê que eu não desisto? O que adianta sair do Egito? Quando é que eu saí do Egito? Há 21 anos, ou 22, há 22 anos. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu saí do Egito. Mas o que adianta eu sair do Egito? Ser liberto das correntes, das algemas, vencer as dificuldades, e quando chega no lugar da promessa eu desisto. Eu fico só olhando. Não adianta, queridos. Tem muita gente que já venceu o Egito, viveu o deserto e sobreviveu, e aí está desistindo do que é seu. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Diga comigo, eu não vou desistir. Diga outra vez, eu não vou desistir. E aqui eu quero destacar algumas coisas importantes para a gente finalizar. Alguns acontecimentos logo após a travessia do Jordão. Alguns fatos interessantes, relevantes que aconteceram, que eu quero destacar para você. Número 1, a primeira coisa que eu quero falar sobre o conquistador de promessas. Um conquistador de promessas dá importância ao legado. Olha o que diz
Josué 4:20. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Josué levanta as pedras como testemunho para os filhos do futuro. Isso fala de quê, irmãos? Fala de perpetuar a fidelidade de geração em geração para as gerações futuras. O que Josué queria era que no futuro os filhos de Israel tivessem conhecimento do que Deus havia feito. Você tem memória o que foi que Deus fez em sua vida há 5 anos atrás? O que foi que Deus fez há 10 anos? Quem era você? Quem você é hoje? Você está deixando um legado. Se você partir para a glória hoje ou amanhã, ou mês que vem, ou daqui a 50 anos, qual é o legado que vai ficar da sua vida? Josué 4:24 diz: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué estava se preocupando com a geração futura. Não basta ser um conquistador, nós precisamos deixar um legado. Do que adianta conquistar de qualquer jeito? Do que adianta vencer, mas deixar um passado feio, de escândalo? Do que adianta você vencer e não deixar algo legítimo para a próxima geração? Que legado estamos deixando para os dias vindouros? O que nossos filhos vão testemunhar no futuro a nosso respeito? O que Coivaras vai falar de você quando mencionar o seu nome? Você era uma pessoa que resolvia problemas, ou você era uma pessoa que criava problemas? Que legado estamos deixando? Que você nessa noite seja ativado, que nesses dias você comece a construir uma história de superação para os dias que ainda virão, que daqui a 1 ano você esteja melhor do que hoje, que daqui a 5 anos você esteja melhor do que hoje, que daqui a 10 anos você tenha uma grande vitória para contar e uma história para deixar para as pessoas em nome de Jesus. Um conquistador de promessa, ele mantém sua aliança com Deus. É o segundo ponto. Josué 5:3, olha só o que diz a palavra do Senhor, queridos. Está escrito assim: então Josué fez para si facas de perdeneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Isso fala de quê, queridos? A circuncisão era um sinal visível da aliança com Deus. E o que você aprende com isso? Não sei, pastor. Pois deixa eu te falar o que nós aprendemos com isso. Josué está saindo de um período de 40 anos de deserto, e logo que termina aquele deserto, ele circuncida os filhos de Israel, ele marca os filhos de Israel com um sinal visível de uma aliança. Sabe o que eu aprendo aqui? Os 40 anos de deserto não apagaram da memória de Josué quem era Deus na vida dele. Não apagaram a fidelidade de Deus. Os 40 anos de deserto não apagaram aquilo que Deus representava para Josué. Eu quero declarar isso na sua vida. Nenhuma luta, nenhum problema, nenhum vento contrário, nenhuma situação, nenhuma doença, nenhuma pandemia, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de ventania, nenhum tipo de adversidade, nem a morte, nem vida, nem profundidade, nem largura, nem altura, nem anjo, nem demônio, nem diabo, nem inferno vai apagar da sua memória quem é Deus na sua vida, o que Deus representa na sua vida.
Escute bem. Um conquistador. Quantos conquistadores temos aqui? Um conquistador de promessas mantém a sua fidelidade a Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação, de qualquer problema. Conquistar sem permanecer aliançados com Deus não adianta. Qualquer vitória que exclua Deus da sua vida cai fora, é laço. Qualquer benefício, qualquer conquista, qualquer coisa que você olhe e diz: uau, como isso é bom. Deus está nesse negócio? Deus está presente? Não, Deus não pode estar. Então cai fora, meu filho, que é um buraco para você aí. A bênção em nossa vida só é legítima se Deus pode estar presente. Tem gente, muitas vezes, que é alcançada pela misericórdia de Deus, é liberta do Egito, é protegida no deserto. Aí quando ela se apossa da conquista, se desvia. Já viu gente assim? Está doente, está numa luta, está para morrer. Ora por mim, faz uma campanha lá na igreja, bota meu nome no livro de oração. A pessoa é curada, Deus abençoa, Deus ministra cura. E aí quando ela é curada, não quer mais saber de Deus, se desvia ou esquece que foi Deus quem restaurou a vida dela. Que você seja guardado e que você sirva a Deus durante todas as estações que você viver. Se o inimigo chegar e te encontrar num deserto, que ele te ache servindo a Deus. Se ele chegar e você estiver sorrindo, que você esteja diante de Deus. Se ele chegar e você estiver chorando, que você esteja diante de Deus. Se o inimigo chegar e você estiver com a mesa farta, que ele chegue e te encontre servindo a Deus. Mas se ele encontrar você passando a escassez, que ele te encontre servindo a Deus. Porque um conquistador de promessa guarda a aliança com Deus em qualquer situação que ele viver. A aliança em primeiro lugar. Aliança, irmão, prioridade. Deus deve ser o primeiro em nossa vida em qualquer situação. Ele ocupa o lugar principal, primeiro, ele é prioridade. Um conquistador de promessa é obediente. O capítulo 5, versículo 10. Olha só, irmãos, o que está escrito na palavra do Senhor. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Eles celebraram a Páscoa. Josué está obedecendo ao que Deus havia ordenado. A Páscoa devia ser celebrada como lembrança da situação que eles viveram no Egito, da calamidade que eles viveram no Egito. Era uma celebração que trazia à memória deles o que eles haviam vivido lá no Egito. É por isso que a igreja celebra a ceia do Senhor, porque a ceia substituiu a Páscoa para nós, os gentios. E na ceia nós nos lembramos da cruz, daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. É por isso que é muito triste alguém estar na igreja e não querer celebrar a ceia do Senhor, porque ele está se omitindo, ele está deixando de celebrar uma festa que Jesus deixou como lembrança, como memorial, para que ele voltasse lá na cruz. É um momento de reflexão. Josué está celebrando a Páscoa. E nós, amados,
Nós, você, eu, devemos olhar para onde você estava e veja o lugar que você chegou. Olhe para o local que você estava. Você sabe que foi o Senhor que fez isso em sua vida. Você sabe, queridos, que foi o Senhor que te libertou. Então celebre, queridos. Faça como Josué, que está entrando em Canaã, mas ele celebra a Páscoa. Ele comemora, ele leva o povo a se lembrar da onde eles tinham saído há 40 anos atrás. Não podemos nos esquecer que foi Deus que nos tirou daquele lugar horrível, de escravidão, de sofrimento. Foi o que Deus fez conosco, queridos. Foi o que Deus fez em nossa vida. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Sabe o que é exclusividade? É algo peculiar, exclusivo, é de uso pessoal. Nós somos o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que diz o verso 10: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Pedro está nos estimulando aqui pelo Espírito Santo a celebrarmos as bênçãos de Deus, a obedecer a sua palavra, a nos lembrar de quem éramos e de quem somos hoje, lavados pelo sangue de Jesus, resgatados, somos vitoriosos. Por isso que nós somos conquistadores. Toda pessoa que entrega sua vida a Jesus deve ser um conquistador. Jesus não levantou você para ser um perdedor, um derrotado, um fracassado. Tire isso da sua cabeça, meu irmão. Você não é fracassado, você é mais do que vencedor para a glória de Deus. É por isso que essa igreja vai se levantar para se apropriar das vitórias que estão retidas no mundo espiritual para ela. Eu creio que vem um tempo de crescimento, de bonança, de vitória, em nome de Jesus, irmão. Eu creio. Não é um crescimento apenas coletivo, é um crescimento individual, é um crescimento na sua vida, irmão. É um crescimento para você. Você é escolhido por Deus para viver em vitória. Claro, essas vitórias têm um preço, mas o Senhor já fez tudo o que você precisa para que você seja um conquistador. Amém? Outra coisa importante que eu destaco aqui no texto: um conquistador de promessas não morre no deserto. Diga amém. Josué 5:11. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados. Comeram nesse mesmo dia. Eles estão se alimentando agora de um fruto novo. Ô irmão, entenda essa palavra. Está chegando a primavera em nossa vida, em nome de Jesus. Está se aproximando um tempo de bênção. Isso aí é só palavra de efeito. Vai pensando que você vai só ver aqueles que vão conquistar. Não é palavra de efeito, irmão. Nós estamos saindo de um deserto para colocar o pé num lugar de conquista. Aqui foi o primeiro contato com o fruto da terra. Você já reparou que aqui foi o primeiro gosto dos frutos de Canaã? Foi a primeira refeição, o primeiro sabor de uma comida depois de 40 anos, uma comida diferente.
Há 40 anos eles comiam da mesma comida, maná. Agora eles estão assentados, degustando um novo alimento, uma nova refeição. O que isso significa? Significa que o tempo de sofrimento ficou para trás. O tempo de sofrimento. Eles estavam experimentando de uma nova comida. E é isso que vai acontecer na sua vida. Você vai experimentar algo nesses dias diferente. A esperança de dias melhores acendeu seus corações outra vez. E eu quero dizer para você aqui uma palavra que está em Isaías. É uma palavra profética que vai se cumprir na sua vida. Se você crê, se você acredita, se você vai buscar, eu creio que essa palavra vai se cumprir na minha vida. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Esqueçam esses 2 anos atípicos que estamos vencendo. Esqueçam esses 2 anos de pandemia. Esquecer no sentido não de não lembrar, não é de não lembrar, de apagar da memória, mas de esquecer no sentido de não permitir que as perdas que vivemos nesses 2 anos atrapalhem as conquistas que nós vamos viver nos próximos anos. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado, não vivam em 2020, não vivam em 2021. É um momento de retomada, é um momento de crescimento, é um momento de abrir célula, é um momento de abrir casa de paz, é um momento de encontro, conferência, é o momento de avançar na obra de Deus, irmão. O versículo 19 diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Diga amém, irmão. Estou fazendo uma coisa nova. O Senhor falando através de Isaías. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Vocês não estão vendo? Até no deserto vou abrir caminho e riachos no ermo. Ah, meu irmão, se essa palavra não mexer com você, na palavra nenhuma mexe mais. Ele está dizendo: vou abrir rios em desertos, terra seca, eu vou abrir riacho, nascente. Deus está dizendo que essa terra na nossa vida vai ser invadida por um riacho, uma água que vem do Senhor, uma água que vem do céu, meu irmão. Mas creia, o Senhor pergunta: vocês não percebem? Vocês não estão percebendo, não estão vendo? Vocês não conseguem perceber o que está vindo aí pela frente? Ah, meu irmão, Satanás vai se ver agora com a igreja, eu tenho certeza, porque o Senhor vai fazer uma grande obra, em nome de Jesus, em todas as igrejas que servem a Deus fielmente, nas nossas igrejas também, em nome de Jesus, uma obra sobrenatural vai acontecer para a glória do Senhor, aleluia. E por último, um conquistador de promessas sabe que toda luta acaba um dia. Versículo 12: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Após comerem o primeiro fruto de Canaã, o maná cessou. Pronto. O que isso significa? O deserto já não existia mais, ficou apenas na lembrança. Esses 2 anos que estamos vencendo vai ficar para trás apenas na lembrança, meu irmão. Ficará apenas na lembrança. Lembrança de dias amargos que vivemos, mas que valeu muito a pena permanecer fiel, firme no Senhor. A palavra de Deus diz, e essa palavra é para você, em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Quem está firme aqui?
e que cada um, aliás, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tem promessa de Deus. Deus seja louvado, queridos. Daqui para frente, o livro conta as guerras, fala das guerras que eles tiveram de enfrentar, e fala da posse e distribuição das terras de Canaã. Mas não veio de graça. Josué está no texto que nós lemos no início, dizendo que a promessa se cumpriu, mas a promessa não veio sem luta. Estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá do fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou, mas vieram com lutas, vieram com dificuldades, porque quem não quer luta não se atreva a dizer que é vencedor. Quem não quer enfrentar guerras não se atreva a dizer que é um mais que vencedor. Não existe mais do que vencedor se ele não enfrenta a guerra. Se você não está envolvido no exército, com a sua espada na mão, o escudo na outra, batalhando as guerras espirituais, unido ao exército de Cristo, não diga que é mais que vencedor. O mais que vencedor é aquele que está na linha de frente, na batalha, envolvido dia após dia, lutando contra aquilo que quer lhe vencer, lutando contra aquele que quer lhe derrotar. Quem não tem lutas, na verdade já foi vencido. O inimigo já venceu, já abateu, porque o mais que vencedor tem luta todo dia, tem guerra todo dia, meu irmão. Todo dia nós temos guerras, nós temos guerra diariamente. Não existe uma vida de vitória sem guerras. Então eu quero dizer uma palavra para você aqui. Estenda as suas mãos se você quer receber. Na sua casa também você pode receber. Novo tempo. Estamos num tempo de conquistas. Este é um período de muitas guerras, mas será um tempo de muitas posses. Nós nunca conquistamos como vamos conquistar nesses dias. As guerras virão, mas as conquistas serão maiores que todas elas. Eu te convido a deixar de dar ouvidos para os pessimistas. É hora de ouvir o que o céu está dizendo a você. Este é o momento de ouvir a voz de Deus. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus. É um tempo de vitória, é um tempo de superação, é um tempo de você continuar avançando para o propósito, porque nós somos conquistadores de promessas. Essa igreja tem que se mover no profético, ela tem que caminhar no profético de Deus, ela tem que andar na direção do Espírito, ela tem que mergulhar no sobrenatural, porque é aí que você vai ser um mais que vencedor em Cristo Jesus. É através da palavra, é através de um compromisso sério com Deus. Não é mais tempo de brincar, irmãos, nunca foi tempo, e agora é que não é mesmo. Essa pandemia veio para provar o nível de fé de muita gente, mas graças a Deus que você perseverou, graças a Deus que você está aqui. Agora não seja apenas um visitante de igreja, um religioso, seja um soldado que vai se envolver na batalha. A vida está passando, você está envelhecendo, daqui a pouco você vai partir para a eternidade. Qual legado você vai deixar? Um conquistador de promessas precisa se movimentar dentro daquilo que Deus está lhe revelando, a palavra de Deus. Tem vitórias? Tem, mas tem uma guerra para você. Ah, mas eu não estou vendo guerra nenhuma. É porque você está vencido pelo inimigo, você não consegue ver. Toda pessoa que está em pé numa guerra. Não existe essa, irmão. Guerra contra o pecado, guerra contra a natureza, guerra contra os inimigos que querem nos parar, guerra contra os pessimistas,
guerra contra quem torce contra a gente, guerra, meu irmão, contra o inferno. Irmão, o diabo não dá trégua, todo dia ele está pronto para fazer guerra contra nós, todos os dias. Mas se você é um conquistador de promessa, se você decidiu conquistar, você também não vai desistir, você vai ser um perseverante, um vitorioso, você vai passar pelos processos que forem necessários, até que um dia você coloque o seu pé no lugar que Deus quer que você chegue. E eu creio que isso vai acontecer um dia, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus, se você crê. Amém? Se você crê, fique em pé nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra abençoada. Eu desejo que essa promessa que Deus liberou sobre Josué, sobre o povo de Israel, que ela recaia sobre tua vida, que você viva as promessas do Senhor, as bênçãos de Deus, que você esteja pronto, lute para desfrutar das benesses do céu. Amém? Coloque sua espada na mão, que é a palavra de Deus, coloque o seu escudo aqui do outro lado. Vamos para a guerra, vamos atacar, vamos nos defender para conquistarmos aquilo que o Senhor já nos entregou. No dia que eu preguei essa mensagem, eu fiz um ato profético e eu pedi que a igreja levantasse sua mão e ficasse assim como se estivesse segurando uma espada simbolicamente, e com outro braço o escudo, e pedi que o povo marchasse, porque nós somos um exército que estamos em guerra. O Senhor está em nossa frente, e a palavra de Deus diz que a Bíblia é a espada do Espírito, com a qual nós lutamos em favor das promessas, para que as bênçãos de Deus venham sobre nós. A palavra também é o escudo que nos defende, é o escudo que nos protege, que nos guarda de todo mal. Que você possa hoje tomar posse da sua promessa, está disposto a estar com a espada na mão, o escudo aqui no braço, pronto para lutar, porque Deus é maior, porque Deus é contigo e Ele com você, a vitória será certa. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, obrigado por esse momento, por esse dia, por esse privilégio de estarmos aqui juntos. Eu oro nesse momento por todos os inscritos do canal e suas famílias, e eu te peço, Pai, que a bênção de Deus seja derramada sobre cada um, que cada casa, cada lar seja um ambiente de milagres, de avivamento, seja um território de bênção, que o Senhor abençoe de maneira abundante, poderosa a vida de todos. Eu declaro, meu Deus, a promessa do Senhor se cumprindo na vida dessa pessoa, que todos que estão agora conectados comigo, orando, crendo, que a bênção de Deus venha sobre eles em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, que essa palavra abençoe todas as pessoas em qualquer tempo, em qualquer horário que essa pessoa vai assistir esse vídeo, que o Senhor toque seu coração, ativa a fé dela, para que ela se levante e conquiste as promessas que o Senhor tem para ela em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, continua conosco, hoje e sempre te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Você que ficou até aqui, assistiu o vídeo até o final, Jesus te abençoe, que essa palavra fique no teu coração, fortaleça você e lembre-se, você é um conquistador de promessas. Amém? Grande abraço, graça e paz a todos.